Bem-vindo a mais uma palestra aqui no canal do Sarai. O tema de hoje é o orgulho e a humildade. É o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, do Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec. Mas antes de iniciarmos, gostaria de convidar a todos que me acompanhassem numa prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja hoje e sempre. Amém. Então vamos ler um pedacinho do Evangelho e depois passamos aos comentários. O orgulho e a humildade. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos, e todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens, dize-lhes que são irmãos, que os devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesses um vestuário para esconder as deformidades do vosso corpo. Recordai aquele que nos salva, recordai sua humildade que o fez tão grande, e o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito, e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos e, por isso, quando Deus los te retira, acusam-no de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo do rico? Ou o Criador fez duas espécies de homens? Tudo o que Deus fez é grande e sábio. Não lhes atribuais nunca as ideias que nascem nos vossos próprios cérebros orgulhosos. Muito bem, então essa é a fala do Evangelho. Nós temos então uma frase que eu destaquei é: sem a humildade vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. Então, isso faz referência a um tipo psicológico que nós chamamos de capas, né? O orgulho, ele coloca capas na nossa personalidade, que são comportamentos que nós devemos seguir de acordo com a convenção social. Então, é mais ou menos essa a ideia que ele traz de vestuário, né? Ele ainda diz: o orgulho é o sentimento que nos leva a nos sentir maiores e melhores que todos. Já a humildade é a desilusão, o reconhecimento dos limites e qualidades, é a própria conscientização. Para que a gente consiga entender mais essa história de capas, essa história de reconhecermos e conscientizarmos quem somos, eu vou ler um trechinho do capítulo 3 do livro Mereça Ser Feliz, da Hermance Dufour, psicografada por Vanderlei de Oliveira. É o capítulo 3, Estudando o Orgulho. Ele é um capítulo bem longo, eu não vou ler o capítulo todo, eu vou ler alguns trechos e na medida que nós formos lendo esse capítulo, nós vamos fazendo alguns comentários. Então, o capítulo 3, ela diz assim: o orgulho é o sentimento de superioridade pessoal resultante do processo natural de crescimento do espírito. Um subproduto do instinto de conservação. Um princípio que foi colocado no homem para o bem, porque sem o sentimento de valor pessoal e a necessidade de estima, não encontraríamos motivação para existir e não formaríamos um alto conceito de dignidade pessoal. O problema não é o sentimento de orgulho,
mas o descontrole de seus efeitos. No atual estágio de aprendizado, ainda não temos plena capacidade de controlá-lo. Ele está presente em quase tudo o que fazemos. Isso torna uma paixão, ou como dizem os bondosos guias da verdade, o excesso de que se acresceu à vontade. Então, olha que interessante, né? Pai João de Angola fala a mesma coisa que a irmã Stufo. Ele diz que todas as nossas matrizes do sentimento que foram colocados em nós foram para o nosso crescimento. E que o erro não está no sentimento, mas no uso, né, que se faz dos seus efeitos, nos descontroles. Então, o orgulho também, né? Então, a ideia de ter um orgulho na nossa vida é que nós teríamos, então, uma autoestima, um valor para a nossa motivação pessoal. Sem o orgulho, ficaria difícil esse crescimento. Mas, pelo contrário, o excesso do orgulho, ele nos traz consequências muito danosas, né? Então, nós vamos ver que o principal reflexo do orgulho na nossa vida, né, vai se dar, então, na supervalorização da nossa imagem, da imagem que nós fazemos de nós mesmos. Então, a irmã se diz assim: no atual estágio de aprendizado, ainda não temos plena capacidade de controlar o orgulho. A partir dessa matriz, que tem vida própria como uma segunda personalidade, processa-se e dinamiza-se todo um complexo de valores morais e afetivos que regulam a rotina de boa parte das operações psíquicas e emocionais do ser, determinando atitudes, palavras, escolhas, aspirações e gostos, pautado na imagem superdimensionada que fazemos de nós. A vaidade e a indiferença, o preconceito e a presunção, o desprezo e o melindre, a pretensão e a inveja, são alguns reflexos inevitáveis desse estado orgulhoso de ser nas nossas ações de cada dia. E o conjunto dos hábitos derivados desses reflexos formam o que chamamos de personalismo, o estado de supervalorização do eu. O personalismo é, então, a expressão mais perceptível e concreta do orgulho. É a excessiva e incontrolável valorização conferida a nós mesmos, levando-nos a supor termos direitos e qualidades maiores do que aquelas quais realmente possuímos. Traçar uma diferença entre ambos constitui um desafio para o bom observador. Digamos que enquanto o orgulho nos incapacita para verificar as próprias imperfeições, o personalismo tem como efeito gerar ideias de que tudo aquilo que parta de nós é o melhor e o mais correto. Em outras palavras, a superioridade pessoal, provocada pelo sentimento de orgulho, interfere na formulação de juízos e, a partir disso, estipulamos concepções pessoais como verdades incontestáveis. Isso é o personalismo. O orgulho tem esse mecanismo de produzir uma ilusão da avaliação individual, transferindo o mal para os outros, onde é menos penoso verificá-lo. Especialmente para quantos se encontram em renovação íntima, torna-se essencial a compreensão desse tema, na melhor aferição do que se passa na esfera dos pensamentos e do impulso, tomando por base a influência que o orgulho exerce sobre as engrenagens da vida mental. Então, o que a irmã quer nos dizer com isso, né? Ela quer dizer o seguinte: nós, para não nos sentirmos diminuídos nem desvalorizados, nós utilizamos do mecanismo do orgulho exacerbado. Esse exagero desse orgulho, ele pode chegar às raias do que nós chamamos de personalismo. O personalismo, então, como ela definiu, né, é nós termos que as nossas concepções pessoais
como por exemplo as nossas ideias, os nossos juízos, eles são assim verdades incontestáveis. Então, nós não admitimos que as outras pessoas tenham ideias diferentes das nossas, que elas queiram para a vida delas outros valores que não aqueles que nós determinamos para ela. Então, isso são características do personalismo. E ele aparece, por que ele fala que ele aparece como uma ilusão da avaliação individual? Por que isso é uma ilusão? Porque nós não conseguimos enxergar dentro de nós que essa conduta, que é uma conduta bem inflexível, né? Porque nós achamos que só nós somos incontestáveis, que a nossa opinião é melhor, que o nosso juízo é melhor, nós não conseguimos ver que muitas vezes não é real. Isso não é verdade. O que é verdade para nós pode não ser para outra pessoa. O que nos faz bem pode não fazer bem para outra pessoa. Imagine que você goste de macarrão e a outra pessoa goste de bife à milanesa. O seu prato preferido é macarrão, mas o da pessoa é bife à milanesa. Então, você dizer que o melhor prato do mundo é macarrão só é válido para a sua concepção. Na concepção da outra pessoa, o melhor prato do mundo é o bife à parmegiana e não o macarrão. Então, é mais ou menos o que o orgulho faz. E se você insistir nesse ponto, você vai criar atritos, porque o macarrão só é o melhor prato do mundo na sua concepção. Quando nós analisamos pela concepção do outro, nós vemos que a preferência dele é pelo bife à parmegiana. Então, assim também acontecem com as coisas mais banais. Então, nós temos brigas e desentendimentos por essas posturas inflexíveis, onde nós achamos que a nossa visão, que a nossa opinião é a mais importante, é a mais acertada. E isso faz com que nós esqueçamos de olhar a opinião dos outros, inclusive de respeitar que a outra pessoa tem ideias diferentes, opiniões diferentes das nossas, né? E nós nem questionamos, nós não queremos nem escutar essas ideias. Isso traz para a nossa vida uma pobreza muito grande, porque nós nos tornamos cada vez mais inflexíveis, cada vez mais difíceis, e nós acabamos com essa postura afastando de perto de nós os nossos entes queridos. Por quê? Porque eles sabem que nós nos tornamos uma pessoa inflexível, então não tem conversa com aquela pessoa, tudo para ela é o melhor, tudo que é dela é o melhor, tudo que ela fala é o melhor. Então a gente acaba afastando as pessoas do nosso convívio, porque ninguém suporta viver do lado de uma pessoa que acha que ela é melhor que os outros. Então, o problema do orgulho é esse. E nós ainda transferimos, né, as nossas mazelas, os nossos erros para os outros. O que ele quer dizer com isso? Quando nós colocamos a culpa que nos cabe nos outros, nós justificamos as nossas faltas com atitudes dos outros, nós estamos também trabalhando com esse mecanismo do orgulho. Posso dizer assim, não, nós começamos uma discussão por sua causa. Foi você que resolveu dizer que o parmegiana é muito melhor que o macarrão, né? Então a culpa é sua. E a gente não consegue avaliar que a culpa não é do outro, né? A culpa é nossa por nós não admitirmos que a outra pessoa tem um gosto diferente do nosso. Então, quantas vezes nós não fazemos isso? Nós colocamos a culpa em outras pessoas dos deslizes que são nossos, né? Ah, você que fez isso para mim. Se você não tivesse feito isso, eu não teria brigado com você, eu não teria feito aquilo. Então, todas as vezes que nós nos pegarmos nesse tipo de fala, pode olhar para dentro, porque nós somos culpados, está aí um mecanismo de orgulho, não querendo permitir que nós também erramos, nós também estamos numa postura inflexível, nós também estamos tentando colocar, né, transferindo a culpa para o outro para justificar as nossas incoerências, as nossas posturas de inflexibilidade e os nossos erros. A Hermance nos traz algumas manifestações do orgulho, além do personalismo, né, que nós todos temos, mas que a gente não se dá conta que nós temos esses traços do orgulho dentro da nossa personalidade. Eu vou ler para vocês, então,
algumas, são muitas que ela traz, eu vou ler algumas e vou ler também o antídoto quando nós encontrarmos essa manifestação do orgulho dentro de nós. Então, o primeiro deles, ela traz o melindre. Então, o que é o melindre, né? O melindre é o orgulho na mágoa. E como nós podemos nos distanciar do melindre? Cultivando a coragem de sermos criticados e de avaliarmos, né, com correção, avaliarmos sem uma conduta já pré-definida, se aquilo que a pessoa está falando realmente nos cabe. Se ela tiver razão naquilo, então nós não devemos nos melindrar, nós devemos acatar e modificar aquele ponto, né, que a pessoa está reclamando de nós. Agora, se ela não tiver razão, se ela estiver fazendo uma crítica que descabida e não nos cabe, né, realmente nós devemos descartar aquilo e entender que a pessoa não estava nas suas melhores condições no dia que ela fez aquela crítica. Pode ser até que ela peça desculpas depois, quando ela se der conta que fez um comentário equivocado. Agora, ficar melindrado é o orgulho se manifestando na mágoa. Então, muitas vezes nós preferimos nos melindrar do que fazer essa reflexão séria. Mas será que a pessoa, isso que ela está dizendo realmente é verdade? Será que não existe um pingo aí de verdade que eu não quero admitir? A pretensão. A pretensão é o orgulho nas aspirações, né? Então, quando nós realizamos alguma coisa na nossa vida, nós temos pretensão que elas sejam de sucesso, que elas nos tragam coisas boas. Ninguém realiza nada na vida sem ter pretensão. O problema é quando você realiza e você espera e coloca muitas aspirações naquilo que muitas vezes é uma obrigação nossa. Então, vamos dar um exemplo. O aluno está fazendo a sua tarefa de casa. A sua tarefa de casa é uma obrigação dele fazer. Porque se ele não fizer a tarefa de casa, ele não vai aprender a lição. Então, qual é o erro? O erro é achar que por ele fazer a tarefa, ele tem que ser muito elogiado, ele tem que se destacar da turma. Não, isso é pretensão. Você espera receber uns louros, colher uns louros de uma coisa que é a sua obrigação, né? Então, está muito correto nós termos aspirações, mas nós precisamos saber o que é o nosso dever, né? E o que nos cabe. Então, o que nós precisamos fazer para desfazer a pretensão? Aprender a nos contentar com a alegria de trabalhar, sem criar expectativas, principalmente expectativas que dependam da outra pessoa, porque ninguém está nesse mundo para fazer as nossas vontades, né? Nós precisamos, eu acho que isso quem fala é Jung, né? Nós estamos aqui para aprender e melhorar como espíritos eternos que somos, e não para sermos mimados ou feitas nossa vontade, né? Então, ninguém está aqui para fazer a nossa vontade. O preconceito. O preconceito é o orgulho nas concepções, né? Eles vêm principalmente de uma forma de pensar inflexível. E o preconceito, ele traz muito sofrimento para quem o exerce e para quem sobre esse preconceito é dirigido. Então, uma maneira de nós diminuirmos, né, esse preconceito é nos habituar a manter análises imparciais, flexíveis e a empatia, né, sobre aquelas coisas que nós estamos tendo preconceito. Então, quando você fala mal de uma pessoa, quando você diminui uma pessoa, quando você tem preconceito na conduta daquela pessoa, será que se você se colocasse no lugar dela, você não faria exatamente o que ela faz ou não faria pior? Então, nós precisamos realmente nos habituar a manter análises imparciais e flexíveis, pois só Deus sabe o que passa dentro do coração das pessoas. Nós não sabemos, e por isso Jesus disse: não julgueis. A indiferença. A indiferença é o orgulho na sensibilidade. Então, muitas vezes nós tratamos com indiferença
algo ou alguma conquista de um ente querido, de um colega de trabalho, que consegue uma promoção, que consegue passar num concurso, por que nós tratamos com indiferença? Porque nós temos inveja do seu êxito, nós temos inveja do seu sucesso. Então, como podemos fazer para mudar essa indiferença? Adotando a aceitação e o respeito em todas as ocasiões dos êxitos ou dos insucessos alheios, né? O desprezo. O desprezo é o orgulho no entendimento. Então, nós acreditamos, quando estamos, né, sendo influenciados pelo orgulho exacerbado, que só a nosso ponto de vista ele é importante. Então, nós desprezamos o ponto de vista, as conquistas, a valorização, né, de outras coisas, como eu disse aí o exemplo de um prato, né? Nossa, eu detesto bife à parmegiana, né? Então, isso é um desprezo pelo gosto da outra pessoa que você está conversando. Então, como que nós podemos dominar esse desprezo e modificar isso, né? Acostumando a pensar que para cada um de nós tudo tem um valor diferente e que Deus está também sobre todos nós e Ele, mais do que tudo, nos valoriza e nos ama. Mesmo que agora nós não compreendamos, né? Algumas coisas, nós, mais para frente na nossa vida, poderemos entender que o que nós desprezamos hoje, amanhã, poderá ser fruto de uma qualidade, né, uma valorização muito maior. O personalismo, que a gente já viu, né, ele é o orgulho centrado no eu. E aqui a gente tem que fazer uma diferença entre o personalismo e o auto-amor. O personalismo é aquele orgulho que acha que a pessoa é melhor do que qualquer outra na face do universo. Então, tudo dela é o melhor, ela é a mais importante, ela é a mais inteligente, a mais bonita, tudo que ela fala está correto e você deveria ser o seguidor dela em todas as mídias sociais, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, em todos os lugares. Esse é o personalismo. Ele gosta de ter vários likes e não gosta que ninguém discorde dele. O auto-amor é muito diferente. O auto-amor é aquele amor que nós devemos ter por nós, valorizando as pessoas que nós somos, com as nossas qualidades e com os nossos erros, né? Com as nossas imperfeições. Então, são coisas muito diferentes. Como que nós combatemos, né, o personalismo? Através do exercício da humildade, né? Então, logo a gente já vai ver sobre a humildade. A vaidade. A vaidade é o orgulho do que nós imaginamos que nós somos, né? Mas que ainda não somos. Então, nós achamos, às vezes, o personalista, ele tem muita vaidade, porque ele acha que ele é o mais maravilhoso de todos os seres reencarnados no planeta Terra, né? Quando, na verdade, ele não é nada daquilo. Então, como que nós conseguimos combater a vaidade exacerbada, né? Procurando conhecer sinceramente, né, o nosso interior e ter a coragem para aceitar o que nós encontrarmos dentro de nós, tanto as coisas boas quanto a coisa ruim. Porque quando nós encontramos as coisas ruins, nós temos a capacidade de modificar essas questões para nos tornarmos melhores. A inveja, então, é o orgulho perante as vitórias alheias, né? Então, a inveja, ela nasce quando nós gostaríamos também de alcançar aqueles benefícios que as outras pessoas que estão ao nosso lado alcançaram. Então, uma promoção no trabalho, né? Um casamento, ou então uma viagem. Só que nós esquecemos de olhar que as pessoas trabalham ou se dedicam, né, para que aquilo aconteça na vida delas. Não é só ficar parado esperando. Então, a pessoa que progrediu, né, por um trabalho, ela trabalhou para acontecer aquilo. Aquela que conquistou o amor da vida dela, ela desenvolveu hábitos que a tornaram uma pessoa atraente, né? Uma pessoa boa, uma pessoa gentil e delicada, que trouxe o afeto de outra pessoa. Então, a inveja foi colocada em nós para que nós possamos sair do nosso ponto de acomodação e lutarmos, trabalharmos por aquilo que nós precisamos. Agora, o excesso de inveja, né, onde você não quer fazer nada e quer ter as coisas, isso aí então vem também como uma manifestação do orgulho, porque você não quer trabalhar, mas você quer receber os louros e as glórias.
E por último, ela traz a falsa modéstia, que é o orgulho da humildade artificial. Por que humildade artificial? Nós, principalmente que estamos em contato com o espiritismo, sabemos, né, que é preciso ser humilde para que se possa progredir. Então, o que acontece? Sabendo disso, nós colocamos uma capa, e logo nós vamos falar dessas capas, de uma humildade artificial, só de fachada. Nós nos achamos mesmo a melhor pessoa do universo, achamos que o espiritismo é a melhor coisa do mundo e que as pessoas que não estão no espiritismo estão perdidas, nós não respeitamos, né, a opinião das outras. Então veja como nós temos várias coisas aí, o desprezo, o personalismo, a vaidade, a inveja, né? E nós ainda, dentro da casa espírita, trabalhamos assim, nossa, não, tudo será como Deus quiser, e na verdade por dentro nós não estamos sentindo isso. Então isso é a falsa modéstia, né? E para tirar essa capa, nós temos que nos esforçar pelo desenvolvimento da simplicidade, né, que vem da nossa alma, e deixar essa postura de querer impressionar, né? A gente não precisa impressionar ninguém. Nós precisamos nos melhorar realmente e cuidar da nossa consciência, porque a consciência e o julgamento dos outros, a eles pertencem, né, e não a nós. Um dos grandes, então, medicamentos, né, contra o orgulho exacerbado é a educação da humildade, que ela é então a chave, né, para combater os descontroles de todos esses comportamentos, né, que nós vimos aí, decorrentes dos efeitos do orgulho exacerbado. Então agora nós vamos falar um pouco dessa virtude, que é a humildade, questionar se realmente a humildade que nós conhecemos é a humildade que vai nos ajudar a combater o orgulho. Então ela nos diz assim: o orgulho é a sombra do ego, como a gente viu, né? E o sentimento que ele é o sentimento que nos leva a gente se sentir maior e melhor que todas as outras pessoas. A humildade é então o seu oposto. Ela é a luz que vem de dentro de nós quando reconhecemos quem realmente somos. Ela brota na nossa alma com o estado afetivo ao conseguirmos romper com as camadas de falsidade e enganos que são edificadas pelo egoísmo e nos vermos enquanto filhos de Deus. Então, a humildade, ela é desilusão, reconhecimento de limites e qualidades, ou seja, ela está pautada na nossa conscientização. Por isso, ela faz essa afirmação: humildade é estrada de acesso para a felicidade. Por quê? Porque a humildade é estar conectado com a essência da vida, com a verdade. É o estado de libertação das ilusões que nos permite enxergar com lucidez, sem vaidade ou desânimo. Humildade é então o estado de realidade que conquistamos na medida que vamos nos autodescobrindo. Quem vibra no espírito de humildade recolhe sempre na vida aquilo que tem valor real para o seu crescimento e não age ao sabor das proclamadas mentiras mundanas, porque ela zela por sua identidade universal e não se deixa assediar pelos apelos inferiores. Quem estiver na humildade será alguém que conseguirá existir e se sentir realizado, porque está buscando ser ela mesma, né, a própria pessoa, e não ser aquilo que as outras pessoas gostariam que ela fosse. Então, certa feita, alguém chamou Jesus de bom, e ele não aceitou, dizendo: bom é o Pai. Porém, em outro momento, ele disse: vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Isso é humildade, saber quem se é, nem mais e nem mesmo. Se nós nos conhecermos, praticarmos o autoconhecimento, né, nós seremos capazes de sermos humildes e de tirarmos todas essas capas do orgulho que nos fazem muito infelizes e nos aprisionam no desconhecimento de nós mesmos e nos atrasam, né, no papel que nós temos de fazer a nossa marcha em relação ao progresso e ao desenvolvimento da nossa alma. Termino a palestra de hoje com um convite do nosso Mestre de Jesus, como sempre, que diz: vinde a mim,
todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gostaria de, antes de encerrar, pedir que vocês me acompanhassem numa Ave Maria, pedindo à Nossa Mãe que nos abençoe cada vez mais, nos ajude a termos coragem de olharmos para os nossos defeitos e corrigi-los através do amor, da empatia, da humildade, da sabedoria e de tudo aquilo da paciência, da tolerância e de todas as virtudes que ainda possuímos pouco ou que não possuímos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja hoje e sempre. Amém. Muito obrigada para você que ficou até aqui e até a próxima. Tchau, tchau!